Isso é pra você aprender, seu gari sujo, imundo! O som das gargalhadas cortou a manhã como uma lâmina. Na calçada mais movimentada do bairro, com gente indo para o trabalho, buzina, pressa e celular na mão, um homem bem vestido fez questão de transformar um gari em espetáculo. O gari se chamava Seu Zeca, tinha uns 62 anos, uniforme já gasto de sol, luvas finas e um carrinho de lixo que rangia a cada metro. Ele varria com calma, como quem aprendeu que a vida não melhora na força, mas na constância. Só que naquele dia, a vida resolveu testar a dignidade dele na frente de todo mundo. O milionário se chamava Henrique Valença, e não era rico normal, não. Era do tipo que gosta que o mundo saiba. Relógio brilhando, sapato caro, perfume forte, óculos escuros, mesmo sem sol. Ele estava saindo de uma cafeteria chique, falando alto ao telefone, como se a rua fosse uma extensão do próprio ego. Foi aí que ele viu Seu Zeca. E viu, não como pessoa, viu como paisagem feia. Henrique parou no meio da calçada, olhou para os próprios sapatos como se tivesse pisado em lama e soltou uma frase que fez gente travar o passo. Ô, chefe, dá para varrer mais para lá? Você tá sujando a frente da loja. Seu Zeca levantou os olhos devagar. Não respondeu com raiva, só com um olhar cansado, daquele tipo que parece pedir desculpa por existir. Bom dia, moço. Tô terminando aqui já. Henrique riu. Mas não foi riso leve. Foi riso de quem se alimenta de humilhação. Bom dia? Você acha que eu quero bom dia de varredor? Eu quero é distância. Algumas pessoas desviaram, outras fingiram que não ouviram. E teve quem parou, celular meio levantado, como se pressentisse que dali sairia vídeo. Seu Zeca respirou fundo e voltou a varrer, tentando encurtar o constrangimento. Só que Henrique não queria encurtar nada. Henrique queria prolongar. Ele se abaixou, pegou um copo plástico de água quase cheio que estava na mão e soltou no chão, perto da vassoura. A água escorreu para o meio-fio. Tá vendo? Agora limpa direito. Para isso que vocês servem. O gari congelou por um segundo. Olhou para o chão molhado, olhou para o copo, olhou em volta. O rosto dele ficou vermelho, mas ele segurou. Segurou porque sabia. Se respondesse, perdia o dia. Perdendo o dia, perdia o gás. Perdendo o gás, perdia a comida. E ele não tinha luxo para explodir. Mesmo assim, foi impossível não tremer. Uma senhora na fila da cafeteria levou a mão à boca. Um rapaz murmurou, "Que isso, cara?" Mas ninguém deu o passo que muda a história. Henrique então fez pior. Ele tirou uma nota do bolso, dessas que ele nem sente falta, e jogou perto do carrinho, como quem joga ração. "Toma aí, compra um desodorante, tá incomodando." Seu Zeca não pegou. E foi exatamente isso, o que Henrique não suportou. Porque tem gente que não aguenta quando a vítima ainda guarda a honra. Henrique avançou um passo, apontou o dedo no peito do gari e falou alto, para todo mundo ouvir. "Você tem noção de quanto custa esse lugar? De quanto eu pago de imposto? A rua não é para ficar cheia de gente como você. Você estraga o bairro." O silêncio virou cimento. E nesse exato momento, do outro lado da rua, ninguém percebeu, mas um homem simples parou. Roupa comum, sem pressa, sem pose. Ele olhou para Seu Zeca como quem reconhece uma dor antiga. E olhou para Henrique como quem enxerga por dentro. O homem atravessou lentamente. E quando ele deu o primeiro passo na direção deles, uma brisa estranha passou, leve, como se o ar mudasse de temperatura. Henrique continuava falando, se achando dono do mundo. Só que ele não sabia, não fazia ideia, que dentro de poucos dias, o mesmo homem que humilhou um gari por causa de um copo de água ia se ver de joelhos, com a garganta seca, implorando por uma única gota. E a pessoa que estaria mais perto dele
seria justamente quem ele tratou como lixo. O homem atravessou a rua devagar. Não corria, não gritava, não parecia apressado. Era como se o tempo tivesse diminuído o passo só para ele. Henrique continuava no próprio show. Some da minha frente antes que eu chame a segurança. Ele dizia, agora com gente olhando, celulares discretos gravando, aquela mistura de vergonha coletiva com curiosidade mórbida. Seu Zeca estava imóvel. Não por desafio, por cansaço. Cansaço de explicar, cansaço de se defender, cansaço de existir pedindo licença. O homem simples parou a poucos metros. Observou o gari, observou Henrique, observou a nota jogada no chão, o copo vazio, a água escorrendo, a vassoura parada. Henrique percebeu a presença. Virou-se irritado. E você? Tá olhando o quê? O homem não respondeu de imediato. Apenas olhou nos olhos dele. Um olhar calmo, mas firme. Não era olhar de medo, nem de admiração. Era um olhar que parecia ver além da roupa, além do dinheiro, além do personagem. Isso incomodou Henrique. Tá surdo? Vai ficar encarando? O homem então falou, baixo, sem espetáculo. Você já teve sede de verdade? Henrique riu alto. Sede? Eu acabei de sair da cafeteria. Quer um café também? Não, o homem respondeu. Sede que dinheiro não resolve. Algumas pessoas se aproximaram mais. O clima tinha mudado. Já não era só humilhação, era confronto. Henrique fez um gesto impaciente. Olha, amigão, não se mete. Isso aqui não é problema seu. O homem então deu mais um passo. Ficou entre Henrique e seu Zeca. E isso ninguém esperava. Ele está trabalhando, disse o homem. Você está ferindo. Henrique arregalou os olhos. Você sabe com quem está falando? O homem inclinou a cabeça de leve. Sei com quem você está falando. O silêncio foi pesado, desconfortável, como se algo invisível tivesse pousado ali. Henrique sentiu um arrepio estranho. Não era medo, era algo pior. Era a sensação de estar sendo avaliado. Ele se recompôs rápido, sempre se recompunha. Sai da frente, disse empurrando o homem com o ombro. O toque foi leve, mas no instante do contato, Henrique sentiu algo estranho. Um vazio súbito no peito, como se o ar tivesse faltado por meio segundo. Ele recuou um passo sem perceber. O homem não se mexeu. Você pode ir, disse para seu Zeca. Eu fico. Seu Zeca hesitou. Nunca ninguém tinha ficado. Moço, deixa pra lá, murmurou. Não vale a pena. O homem sorriu de leve. Vale. Henrique explodiu. Vocês acham que isso aqui é o quê? Um palco? Eu mando nessa rua. Foi quando o homem falou algo que ninguém esqueceu. Não manda. Não foi grito, não foi ameaça, foi constatação. Henrique sentiu o rosto esquentar. Orgulho ferido. Plateia formada. Ele precisava vencer. Você quer defender Gari? Leva ele para casa então. O homem olhou novamente para seu Zeca, depois para Henrique. Eu defendo pessoas, disse. Você defende coisas. Algumas pessoas engoliram seco. Outras desviaram o olhar. Henrique apontou o dedo. Some daqui antes que eu acabe com vocês dois. O homem se virou, caminhou 2 passos para longe, e então parou. Virou-se de novo. Cuida do que você despreza, disse, porque em breve será tudo o que você vai ter. Henrique riu. Riu alto. Que frase bonita! Vai virar pastor agora? O homem já estava indo embora. Mas antes de desaparecer no meio da rua, disse a última coisa. Quando a sede vier, você vai lembrar de mim. Henrique deu de ombros. Pegou o celular. Entrou no carro importado. Ligou o ar-condicionado no máximo. E achou que tinha vencido. Só não sabia que aquela seria a última vez, por muito tempo, que ele beberia água sem implorar. Henrique entrou no carro ainda rindo. Riso de desprezo.
Riso de quem acredita que dinheiro resolve qualquer desconforto, até a própria consciência. Ligou o motor, ajustou o banco de couro, colocou uma playlist calma, dessas que ele usava para manter o foco. O episódio já começava a se dissolver na cabeça dele, como tudo que não ameaçava seu status. Drama de pobre, murmurou arrancando. O trânsito estava pesado, mas o ar-condicionado gelado e o vidro escuro criavam uma bolha confortável. Dentro daquela cápsula, Henrique se sentia invencível. Sempre se sentiu. Do lado de fora, seu Zeca continuava ali, parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O homem simples já havia sumido entre as pessoas. Não deixou nome, não pediu agradecimento, não fez discurso. Só ficou, por tempo suficiente. Uma moça se aproximou do gari. "O senhor tá bem?" perguntou com a voz baixa. Seu Zeca assentiu devagar. "Já passei por coisa pior", respondeu, embora soubesse que não era verdade. Aquela humilhação tinha aberto uma ferida antiga, daquelas que não sangram, mas ardem por dentro. Ele voltou a varrer. Porque quando a vida não dá escolha, a dignidade vira resistência silenciosa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Henrique estacionava na garagem subterrânea do prédio onde ficava sua empresa. Um conglomerado de investimentos, contratos milionários, reuniões fechadas e decisões que afetavam centenas de pessoas, sem que ele jamais visse seus rostos. Ao sair do carro, algo estranho aconteceu. Uma tontura leve, rápida, quase imperceptível. Henrique parou por um segundo, apoiou a mão na porta. Calor, pensou. Subiu no elevador. O espelho refletia um homem impecável, terno ajustado, cabelo no lugar, postura de vencedor. Mas havia algo nos olhos, um brilho diferente, seco demais. No 23º andar, a reunião já estava começando. "Henrique, precisamos da sua assinatura nesses contratos", disse o sócio, empurrando uma pasta. Henrique abriu a boca para responder e sentiu a garganta arranhar. Seca, uma sede súbita, ele pigarreou. "Alguém pode trazer água?" Uma assistente trouxe uma garrafa gelada. Henrique abriu, deu um gole grande e engasgou. Tossiu. O peito apertou. O gosto parecia estranho. "Tá tudo bem?" alguém perguntou. "Claro!" Ele respondeu rápido demais. "Só seco." Mas a sede não passou. Outro gole. E outro. Nada. Era como se a água não chegasse onde precisava. A reunião seguiu, mas Henrique já não prestava atenção. Sentia a boca colar, a língua pesada, um incômodo crescente, irritante, quase ofensivo para alguém que nunca precisou pedir nada. Quando a reunião terminou, ele foi direto ao banheiro. Abriu a torneira, encheu as mãos, bebeu. Por um segundo, alívio. Depois, de novo, nada. A sede voltou mais forte. Henrique franziu a testa. Que palhaçada é essa? Saiu do banheiro, pegou outra garrafa, depois outra. O estômago começou a embrulhar. A cabeça doía. Um suor frio descia pelas costas. No meio da tarde, ele cancelou compromissos, voltou para casa mais cedo. No carro, lembrou da frase: "Quando a sede vier, você vai lembrar de mim." Henrique balançou a cabeça, irritado. "Coincidência", disse em voz alta, mas o corpo não parecia concordar. Ao chegar em casa, foi direto à cozinha. Abriu a geladeira. Água, suco, água com gás. Bebeu tudo quase sem respirar. Sentou no sofá, o peito apertou, a boca seca de novo. Foi quando, pela primeira vez naquele dia, Henrique sentiu algo que não sentia há décadas. Medo.
E em algum lugar da cidade, seu Zeca se ajoelhava ao lado do carrinho de lixo no fim do expediente e fazia uma oração simples. Deus, eu não entendo muita coisa, mas cuida do coração daquele homem. Ele não sabia, mas aquela oração já tinha sido ouvida. Henrique não dormiu naquela noite. Deitava, virava, sentava, levantava, a boca parecia cheia de areia, a garganta ardia como se ele tivesse engolido pó. O relógio marcava 3 da manhã quando ele foi pela 5ª vez à cozinha. Abriu a torneira, deixou a água correr direto na boca, sem copo, sem cuidado. Bebeu até o estômago doer. Nada. A sede continuava ali. Não era física comum. Não era calor. Não era esforço. Era uma sensação profunda, quase humilhante, de falta. Henrique se apoiou na pia, respirando pesado. Isso não é normal, murmurou. Pegou o celular e pesquisou os sintomas. Desidratação, ansiedade, crise nervosa. Tudo parecia possível, nada parecia explicar aquela urgência desesperada por água que não saciava. Ao amanhecer, olheiras fundas, camisa suada, ele ligou para o médico particular. Doutor, eu preciso de um encaixe agora. No consultório, exames rápidos, pressão normal, glicose normal, nenhum sinal clínico que justificasse o estado dele. O médico franziu a testa. Henrique, fisicamente você está bem. Então por que eu sinto que vou morrer de sede? Ele respondeu irritado, quase implorando. O médico hesitou. Pode ser algo emocional, estresse, culpa, algum episódio forte recente. Henrique riu nervoso. Culpa? Disse com desdém. Eu não tenho esse problema. Mas a palavra ficou. Culpa. Ele saiu do consultório pior do que entrou. No carro, a sede voltou com força. A boca seca parecia zombar dele. O corpo inteiro estava inquieto. No caminho para casa, parou num posto, comprou 2 garrafas grandes de água, bebeu uma inteira ali mesmo, encostado no carro, com gente olhando estranho. Nada. Foi quando algo inesperado aconteceu. Uma memória. A calçada, o copo jogado no chão, a água escorrendo, o gari olhando. Henrique fechou os olhos com força, tentando afastar aquilo. Para, sussurrou. Para com isso. Mas a imagem não ia embora. Em outro ponto da cidade, seu Zeca acordava cedo como sempre. Corpo doía, ombros pesados. Mas havia algo diferente no peito. Uma inquietação estranha. Não era raiva, era preocupação. Ele pensava no homem rico, não com ódio, com pena. Deus sabe o que faz, disse baixinho enquanto vestia o uniforme. No meio da manhã, Henrique voltou ao escritório, mas não conseguiu trabalhar. A boca estava tão seca que falar doía. Ele evitava reuniões, evitava gente. Pela primeira vez, sentia vergonha sem saber exatamente por quê. No início da tarde, o corpo cedeu. As pernas fraquejaram. A visão escureceu. Henrique desmaiou no próprio escritório. Acordou numa maca, soro no braço, enfermeira ajustando o acesso. Calma, senhor. Você desidratou. Mas eu bebi água, ele disse desesperado. Eu bebi muita água. A enfermeira trocou um olhar rápido com o médico. Às vezes o problema não é falta de água, o médico disse. É o corpo não conseguir reter. Henrique fechou os olhos. O homem da rua voltou à memória. Cuida do que você despreza. Horas depois, já de noite, ele recebeu alta. Mas saiu do hospital diferente. Menor. Frágil. Com medo de algo que não podia comprar. No caminho para casa, o carro passou pela mesma avenida da manhã anterior. Henrique pediu ao motorista para parar. Aqui? O motorista estranhou. Henrique assentiu. Ele desceu do carro cambaleando. Olhou ao redor. A calçada. A árvore.
o lugar exato. E ali não havia ninguém. Só o chão seco. Henrique engoliu em seco. A garganta queimou. E pela primeira vez, a ideia atravessou sua mente como um raio. E se aquela sede não for do corpo? E se for da alma? Henrique ficou parado ali por longos minutos. A avenida seguia seu ritmo normal. Pessoas passando, carros buzinando, alguém reclamando no telefone. O mundo não tinha parado por causa dele. Nunca parava. Mas por dentro algo tinha quebrado. A garganta ardia. Os lábios rachavam. O peito parecia oco. Henrique voltou para o carro em silêncio. O motorista não perguntou nada. Só ligou o motor e seguiu. E naquele trajeto curto até a casa, Henrique percebeu algo perturbador. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentia pequeno. Em casa tentou se distrair. TV ligada, celular na mão, notícias passando. Mas tudo parecia distante, irrelevante. Ele levantava, sentava, andava sem rumo. A sede vinha em ondas. Quando parecia diminuir, voltava mais forte, quase zombando dele. De madrugada levantou de novo. Abriu a geladeira, vazia de água. Sentiu um pânico infantil. Pegou as chaves, desceu até a garagem e saiu dirigindo sem destino. Postos fechados, lojas fechadas. A cidade dormia, e ele não. Parou o carro numa praça, desceu, sentou num banco. Respirava mal. Foi quando viu um bebedouro público, daqueles antigos, meio enferrujados. Aproximou-se rápido, apertou o botão. Nada. A torneira estava quebrada. Henrique bateu com a mão, irritado. Tentou de novo. Nada. Sentiu um nó subir pela garganta. A visão ficou embaçada. Por favor. Sussurrou sem saber para quem. Ele, que nunca tinha pedido nada, agora pedia. Em outro ponto da cidade, seu Zeca também não dormia. Acordara com o coração apertado. Algo o incomodava profundamente. Vestiu a camisa, saiu mais cedo que o normal e caminhou até a mesma praça onde costumava varrer. Levava consigo uma garrafa térmica velha com água fresca. Costume antigo. Dividia com quem precisasse. Quando chegou à praça, viu um homem sentado no banco, curvado, com a cabeça entre as mãos. Demorou alguns segundos para reconhecer. O terno agora estava amassado, o rosto pálido, os olhos fundos. Era Henrique. Seu Zeca parou, o coração acelerou, a memória da humilhação voltou com força. A nota jogada no chão, o copo derramado. A vergonha pública. Por um instante pensou em dar meia volta, mas algo maior o segurou. Ele se aproximou devagar. Henrique levantou o rosto assustado como um animal acuado. Você tentou falar, mas a voz falhou. Seu Zeca não sorriu, não acusou, não cobrou. Apenas abriu a garrafa térmica e estendeu. Quer um pouco de água? Henrique olhou para a garrafa como se fosse ouro. As mãos tremiam, a boca seca não conseguia formular resposta. Ele assentiu com a cabeça, quase chorando. Bebeu. O primeiro gole desceu como fogo, o segundo, como alívio, o terceiro, como vida. Henrique fechou os olhos, lágrimas escorreram sem pedir permissão. Por quê? Ele conseguiu dizer com a voz quebrada. Depois do que eu fiz, por quê? Seu Zeca sentou ao lado dele. Porque alguém já fez isso por mim num dia, respondeu. E porque Jesus mandou. Henrique engoliu em seco. Jesus, repetiu como se a palavra pesasse. Seu Zeca olhou para frente, para a praça vazia. O senhor não estava sozinho ontem, disse. Tinha um homem ali, um homem diferente. Henrique sentiu um arrepio percorrer a espinha. Eu sei, murmurou. Eu lembro. Os dois ficaram em silêncio. E naquele silêncio, algo começou a mudar.
porque a sede de Henrique diminuía, mas outra coisa começava a crescer. Uma fome diferente, uma fome de entender, uma fome de redenção. Henrique ficou ali sentado por um longo tempo depois que a água acabou. O corpo ainda tremia, mas a urgência tinha diminuído. A garganta não queimava como antes. Mesmo assim, havia algo estranho. Ele sentia que aquela água não tinha sido apenas água. Ele respirou fundo. Isso não faz sentido, disse mais para si do que para seu Zeca. Eu bebi litros ontem. Nada adiantou. Seu Zeca apertou a tampa da garrafa com calma. Tem sede que não é do corpo, respondeu. Meu pai dizia isso. Henrique passou a mão no rosto. O orgulho ainda tentava resistir, mas estava cansado demais para lutar. Você sabe quem eu sou? Perguntou. Sei, respondeu o gari. Mas isso hoje não muda muita coisa. A frase atingiu Henrique como um soco silencioso. Pela primeira vez, alguém o via, sem reverência e sem medo. Eu não costumo pedir desculpa, ele disse engolindo seco. Mas o que eu fiz com você foi errado. Seu Zeca olhou para ele, não com satisfação, com seriedade. Não foi comigo que o senhor errou, disse. Foi com Deus. Henrique franziu a testa. Como assim? Seu Zeca respirou fundo antes de responder. Quando o senhor pisou na minha dignidade, não era só eu ali. Jesus disse que o que fazemos ao menor, fazemos a ele. Henrique sentiu o peito apertar de novo. Não de sede, de peso. Aquele homem, murmurou. Era ele, não era? Seu Zeca não respondeu de imediato. Olhou para o céu que começava a clarear. Às vezes ele vem como palavra, às vezes como silêncio, e às vezes como alguém que para no meio da rua. Henrique fechou os olhos. As cenas voltaram com força, o olhar firme, a frase dita sem raiva, a sensação estranha quando encostou nele. Ele me avisou, disse Henrique. Eu ri. Seu Zeca assentiu. Quase todo mundo ri. O sol começava a subir. A praça ganhava movimento. Um vendedor de café passava empurrando o carrinho. Pessoas caminhavam apressadas, sem notar que ali acontecia algo invisível. Henrique se levantou devagar. Eu não sei o que fazer agora, confessou. Nada disso aconteceu antes. Eu sempre controlei tudo. Seu Zeca também se levantou. Tem coisa que a gente não controla, disse. A queda e a chance de mudar. Henrique olhou ao redor. A praça simples, o banco velho, o bebedouro quebrado, e sentiu vergonha. Não da sujeira, mas de si mesmo. Você trabalha aqui todos os dias? Perguntou. Todos, respondeu seu Zeca. Chova ou faça sol. Henrique hesitou. Posso ficar um pouco com você hoje? Seu Zeca arqueou a sobrancelha, surpreso. Aqui não tem conforto nem sombra o dia todo. Henrique assentiu. Eu preciso aprender a ficar onde eu nunca fiquei. Seu Zeca pensou por um instante. Depois entregou a vassoura. Então começa varrendo. Henrique segurou o cabo de madeira. Pesava mais do que imaginava. As mãos, acostumadas a caneta e teclado, estranharam o gesto. Ele começou desajeitado. Varreu torto. Sujou mais do que limpou. Algumas pessoas olharam, cochicharam, riram. Henrique sentiu o rosto esquentar. E pela primeira vez, entendeu. Cada olhar era um espelho. Cada riso, um retorno. Cada passo, uma lição. E enquanto varria, sentiu algo diferente. A boca não estava seca, mas o coração começava a doer. O sol já estava alto quando Henrique percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Varrer cansa. Não era só o braço. Era a coluna, o pulso, a respiração. O corpo inteiro reclamava de um esforço que ele jamais precisou fazer por obrigação. O suor escorria pela testa. A camisa cara grudava nas costas. As mãos começavam a arder. Seu Zeca varria ao lado dele em silêncio, no mesmo ritmo calmo de sempre. Não apressava. Não observava.
Apenas fazia. Algumas pessoas paravam. É ele mesmo? O empresário? Tá pagando promessa? Henrique ouvia tudo. Cada comentário atravessava como uma agulha fina. Não porque era mentira, mas porque era verdade demais. Uma mulher passou e cochichou alto de propósito. Bem feito. Nunca olhou para ninguém. Henrique sentiu o golpe. A vassoura quase caiu da mão. Ele queria responder, explicar, justificar, dizer que não era sempre assim, mas não disse nada. Continuou varrendo. Minutos depois, um homem de terno atravessou a praça, parou, encarou Henrique e riu. O mundo gira rápido, né? Disse antes de ir embora. Henrique sentiu algo quebrar por dentro. Não era raiva, era vergonha. Ele olhou para seu Zeca. Eles estão certos, disse baixo. Eu sempre tratei gente como se fosse cenário. Seu Zeca apoiou a vassoura no chão. Todo mundo erra, disse. Pouca gente fica para aprender. Henrique engoliu seco. Você não sente ódio? Perguntou. Depois do que eu fiz? Seu Zeca sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Senti. Já senti muito, respondeu. Mas ódio cansa mais que varrer. Henrique ficou em silêncio. Continuaram trabalhando. Perto do meio-dia, a fome veio. Não aquela fome educada que se resolve com um restaurante caro. Era fome real, dor no estômago, fraqueza. Seu Zeca abriu uma sacola simples. 2 pães amanhecidos, um pedaço de mortadela, uma banana amassada. É o que tem, disse. Henrique hesitou. Aquela comida nunca pisaria na mesa dele antes, mas agora parecia preciosa. Ele deu a primeira mordida. O pão estava duro, a mortadela salgada demais, mas ele comeu como se fosse um banquete. Obrigado, disse com a boca cheia. Seu Zeca assentiu. Enquanto comiam, Henrique sentiu algo estranho outra vez. A mesma sensação da noite anterior, um silêncio diferente. Ele levantou os olhos. Do outro lado da praça, encostado numa árvore, estava ele. Não chamava a atenção, não falava, mas estava ali. O mesmo olhar, a mesma presença que atravessava. Henrique engasgou. Seu Zeca, sussurrou. Ele está aqui. Seu Zeca olhou. Depois sorriu. Eu sei. Por que ele continua aparecendo? Perguntou Henrique, aflito. Já não aprendi? Seu Zeca respondeu com calma. Aprender não é entender, é mudar. Henrique sentiu o peso da frase. O homem começou a caminhar lentamente. Passou por pessoas que não o viam. Parou diante de um morador de rua. Ajoelhou-se. Tocou o ombro dele. Henrique viu o morador chorar. E então, ele olhou para Henrique. Não com reprovação, mas com expectativa. Henrique sentiu o coração disparar. Ele quer algo de mim, disse. Seu Zeca assentiu. Quer. O quê? Seu Zeca respondeu sem olhar. Que você faça o que sempre mandou os outros fazerem, sem nunca fazer. Henrique entendeu. Naquele instante, ele se levantou, largou a vassoura, caminhou até o homem caído no chão. Ajoelhou-se. E pela primeira vez na vida, Henrique não mandou, não julgou, não desviou. Ele estendeu a mão. O homem no chão levantou o rosto devagar. Os olhos estavam fundos, vermelhos, cansados de pedir e cansados de esperar. Quando viu Henrique ajoelhado à sua frente, recuou instintivamente, como quem já apanhou demais da vida. Fica tranquilo, Henrique disse, a voz baixa, quase insegura. Eu só quero ajudar. A palavra ajudar saiu estranha da boca dele. Nunca tinha sido usada assim, sem contrato, sem plateia, sem retorno. O homem hesitou. Ajuda costuma vir com cobrança, respondeu rouco. Henrique sentiu o golpe, porque era verdade. Ele abriu a carteira por reflexo e parou.
Dinheiro ali não resolvia nada. Pela primeira vez, ele entendeu isso. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Paulo." Henrique estendeu a mão. "Eu sou Henrique." Paulo olhou para a mão por alguns segundos, depois segurou. A mão dele era áspera, fria, trêmula. Henrique sentiu um choque. Não era nojo, era realidade. Atrás deles, algumas pessoas pararam para assistir. Celulares começaram a surgir. Henrique percebeu e puxou a mão de Paulo para longe da multidão. "Não filma", disse firme. "Isso não é espetáculo." O silêncio foi imediato. Seu Zeca observava de longe, com os olhos marejados. Henrique ajudou Paulo a se levantar. O homem mancava. "Você tem onde ficar hoje?" perguntou. Paulo balançou a cabeça. "Tenho a rua." Henrique respirou fundo. A antiga versão dele teria chamado alguém, mandado resolver. A nova precisava agir. "Vem comigo." "Para onde?" Paulo perguntou desconfiado. Henrique olhou ao redor. Depois, instintivamente, olhou para a árvore. Ele estava lá. Jesus. Não sorria, não falava. Apenas assentiu levemente, como quem diz, "É isso." "Para um lugar seguro", respondeu Henrique. Mais tarde, no carro simples que Henrique agora dirigia, longe dos antigos luxos, o silêncio dominava. Paulo dormia no banco de trás, exausto. Henrique dirigia devagar. Cada semáforo parecia uma confissão. Chegaram a um pequeno abrigo comunitário. Não era bonito, não era novo, mas era limpo. Henrique desceu, ajudou Paulo, falou com os voluntários. Não disse quem era, não quis. Quando voltou ao carro, sentiu a garganta apertar. Ele encostou a testa no volante. "Eu passei anos passando por gente assim", sussurrou. "E nunca vi." "Viu?" Uma voz respondeu atrás dele. Escolheu não enxergar. Henrique se virou. Jesus estava ali, sentado no banco do passageiro. O coração de Henrique quase saiu pela boca. "Por que o senhor está fazendo isso comigo?" perguntou com lágrimas nos olhos. "Por que me quebrar desse jeito?" Jesus olhou pela janela. "Porque você confundiu valor com poder", disse, "e gente com obstáculo." Henrique chorou. "Eu destruí pessoas e agora está reconstruindo", Jesus respondeu. "Mas saiba de uma coisa." Henrique levantou o rosto. "Isso ainda vai custar." "O quê?" perguntou assustado. Jesus o encarou, sério. "Tudo o que você acha que ainda é seu." O silêncio caiu pesado. "Eu estou pronto", Henrique disse, mesmo sem saber se estava. Jesus abriu a porta. Antes de sair, disse: "Quando o rico aprende a se ajoelhar, o céu se move." E desapareceu. Henrique ficou ali, tremendo. Ele não sabia ainda, mas naquela noite decisões seriam tomadas. E a vida confortável que ele ainda tentava segurar começaria a ruir de vez. Henrique não conseguiu dormir naquela noite. Deitado na cama simples do pequeno apartamento que agora ocupava, ele encarava o teto escuro enquanto as palavras ecoavam na mente. "Isso ainda vai custar tudo o que você acha que ainda é seu." Ele virou de lado, depois para o outro, o peito apertado, a respiração curta. Durante anos, Henrique tinha dormido em colchões caros, quartos silenciosos, lençóis egípcios, e nunca tinha tido paz. Agora, sem quase nada, o sono também não vinha. Mas por outro motivo: culpa. Imagens surgiam como flashes: o gari ajoelhado, o riso cruel, o prato de comida chutado, o pedido de água ignorado. Ele levou a mão ao rosto. "Meu Deus", murmurou, "como eu virei isso?" O celular vibrou na mesa. Número desconhecido. Ele quase ignorou, mas atendeu. "Henrique Azevedo?" Uma voz feminina perguntou, firme. "Sou eu." "Aqui é a doutora Helena, do escritório jurídico que ainda responde pelos seus processos. Precisamos conversar. Urgente." O coração dele acelerou. "O que houve?"
Houve uma pausa do outro lado. A empresa que você ainda detém participação sofreu uma auditoria hoje à tarde. Encontraram irregularidades antigas. E seu nome está ligado. Henrique sentou na cama. Irregularidades? Repetiu, sentindo o sangue gelar. Contratos com terceirizadas, pagamentos ocultos, redução ilegal de custos, inclusive na área de limpeza urbana. Limpeza. A palavra atravessou ele como uma lâmina. Isso foi antes de eu sair, ele disse rápido. Eu não assinei. Eu sei, ela interrompeu. Mas o problema é que você se beneficiou dos resultados. Legalmente isso pesa. Henrique fechou os olhos. O que vai acontecer? Perguntou. Amanhã cedo a imprensa deve soltar a matéria. E existe a possibilidade real de bloqueio do que restou dos seus bens. O silêncio caiu. Henrique, você ainda está aí? Tô, respondeu baixo. Obrigado por avisar. Ele desligou. Ficou alguns minutos parado, olhando o nada. Então começou a rir. Um riso nervoso, que virou choro. Tudo, sussurrou. Tudo mesmo. Ele se lembrou do olhar de Jesus no carro. Não havia ameaça ali, só verdade. Henrique levantou-se, foi até a pequena janela. A cidade dormia. Lá embaixo, um homem varria a rua. Outro gari, sozinho, de madrugada. Henrique sentiu o coração apertar de novo. Pegou uma jaqueta, desceu correndo. Ei! Chamou, se aproximando. Boa noite. O homem parou, desconfiado. Boa. Henrique respirou fundo. Você já comeu? O gari franziu a testa. Não. Por quê? Henrique engoliu seco. Eu posso pagar um lanche? Ou trazer água? O homem o analisou por alguns segundos. Pode, respondeu simples. Obrigado. Henrique foi até uma padaria 24 horas. Comprou comida, água, café quente. Quando voltou, entregou com as mãos tremendo. O gari sorriu. Deus lhe pague. Henrique sentiu os olhos arderem. Que ele me ensine a pagar, respondeu sem pensar. O homem foi embora. Henrique ficou sozinho na calçada. Foi então que ouviu passos atrás de si. Você está aprendendo rápido, disse a voz calma. Jesus estava ali novamente. Eu vou perder tudo amanhã, Henrique disse sem rodeios. Você já perdeu, Jesus respondeu. Agora está escolhendo o que vai ganhar. Henrique respirou fundo. E se eu não aguentar? Jesus o olhou com firmeza e compaixão. Então vai aprender a pedir água. Henrique fechou os olhos e pela primeira vez não sentiu medo. O amanhecer chegou sem pedir licença. Henrique acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens, ligações, notificações explodindo a tela. Ele não precisou abrir nada para saber. Mesmo assim, abriu. Ex-empresário é alvo de nova investigação por contratos irregulares. Fortuna de Henrique Azevedo pode ser totalmente bloqueada. Caso envolve empresas de limpeza urbana. O estômago revirou. Ele sentou na beirada da cama, respirando fundo, como tinha aprendido nos últimos dias. O velho Henrique estaria gritando, ligando, ameaçando advogados. O novo apenas se levantou. Tomou banho frio. Vestiu a mesma roupa simples. Antes de sair, ajoelhou-se no chão. Não sabia rezar direito. Se o Senhor ainda estiver comigo, começou a voz falha, me ensina a atravessar isso sem virar quem eu era. Silêncio. Mas não vazio. Ao sair do prédio, viu 2 carros parados do outro lado da rua. Homens observando. Não eram policiais ainda, mas sabiam. Henrique caminhou mesmo assim. No meio do quarteirão sentiu a sede. Não era forte, mas era incômoda. Ele passou por uma praça pequena e sentou num banco. O sol já esquentava. Foi então que ouviu uma gargalhada conhecida. Olha só, disse um homem de terno barato, celular na mão. O rei caiu mesmo. Henrique levantou o rosto.
Era Mauro, um antigo parceiro, um dos que mais se beneficiaram do sistema que agora vinha à tona. Cadê o carro blindado? Mauro provocou. Cadê o motorista? Henrique não respondeu. Engraçado, Mauro continuou. Ontem você mandava em tudo, hoje tá aí parecendo eles. Ele apontou para um homem dormindo no chão da praça. Henrique sentiu o golpe, mas não revidou. Você devia agradecer, Mauro disse, se afastando. A maioria cai sem aprender nada. Quando ele foi embora, Henrique sentiu algo escorrer pelo rosto. Lágrimas silenciosas. Dói, né? Uma voz disse ao lado. Jesus estava sentado no banco. Henrique sorriu fraco. Agora eu entendo. O quê? Jesus perguntou. Por que o gari não me respondeu naquele dia? Henrique disse. Porque quem tem sede aprende a calar. Jesus assentiu. E quem humilha, cedo ou tarde aprende a pedir. Henrique passou a mão na garganta. Eu tô com sede, disse baixo. Jesus levantou-se. Então vem. Eles caminharam algumas ruas até um pequeno centro comunitário. Na porta uma placa simples. Distribuição de água e alimento. Gratuito. Henrique parou. Eu já passei por isso tantas vezes, disse. Nunca entrei. Hoje você entra, Jesus respondeu. Lá dentro, uma voluntária ofereceu um copo de água. Henrique pegou. As mãos tremiam. Ele bebeu devagar. Cada gole parecia atravessar algo mais profundo que a garganta. Ele fechou os olhos. E chorou. Não de vergonha, de alívio. Quando abriu os olhos, Jesus não estava mais ali. Mas a lição? Sim. E do lado de fora, câmeras começavam a chegar. O mundo queria ver a queda. Mas Deus estava escrevendo outra coisa. As câmeras chegaram antes que Henrique pudesse terminar o segundo copo de água. Microfones, lentes apontadas, gente falando alto demais. Henrique Azevedo, o senhor tem algo a dizer sobre as novas denúncias? É verdade que o senhor humilhou um gari dias antes da investigação vir à tona? O senhor ainda se considera um homem de Deus? As perguntas vinham como pedras. Henrique saiu do centro comunitário em silêncio. A voluntária tentou impedi-lo. Moço, fica aqui dentro, ele balançou a cabeça. Não. Já me escondi demais a vida inteira. Do lado de fora, o empurrão era invisível, mas constante. Gente filmando, gente esperando uma reação, um escândalo, uma frase atravessada. Henrique parou. Respirou. Eu não vou fugir, disse, a voz firme, mas sem dureza. Nem vou atacar ninguém. Um repórter riu. Mudou rápido, hein? Ontem o senhor chamava gente como nós de insignificante. Henrique sentiu o peso da verdade atravessar o peito. Eu era um homem arrogante, respondeu, e arrogância cega. Um burburinho tomou conta. Então o senhor admite que destratou o gari? Henrique fechou os olhos por um segundo. A imagem voltou com força. O uniforme laranja, o calor, o riso dos outros, a humilhação pública. Admito, disse. E isso não me envergonha mais do que deveria. Silêncio. Porque a vergonha real, ele continuou, é passar a vida inteira achando que dinheiro te faz maior que alguém. Um dos jornalistas baixou a câmera, outro cochichou algo. Henrique sentiu a garganta secar novamente. Eu não vim aqui pedir desculpa para parecer bonito em manchete, disse. Nem para salvar imagem. Ele olhou direto para a lente mais próxima. Eu só quero dizer uma coisa. Naquele dia, eu humilhei um homem que estava trabalhando. Hoje eu sei. Eu humilhei alguém que carregava dignidade. As mãos tremiam. E quando a gente perde tudo, é isso que sobra. Ou não sobra nada. As câmeras continuaram gravando, mas algo tinha mudado. No meio da multidão, um homem de uniforme laranja observava. Era o gari. Ele não se aproximou, não sorriu, não foi embora. Apenas ficou. Henrique o viu, e o coração disparou.
Ele deu um passo na direção dele, mas foi interrompido por um advogado surgindo apressado. Henrique, você não pode falar mais nada. A situação é grave. Vamos agora. Henrique olhou para o advogado, depois para o gari, depois para o chão. Não, disse com calma. O advogado arregalou os olhos. Como assim não? Eu já mandei demais, Henrique respondeu. Hoje eu vou obedecer. Ele caminhou até o gari. O barulho ao redor pareceu diminuir. Eu não espero perdão, Henrique disse baixo, nem amizade. O gari cruzou os braços. Então por que está falando comigo? Henrique engoliu seco. Porque eu aprendi tarde, mas aprendi. Ele tirou a garrafa de água da sacola que ainda carregava. Naquele dia eu te humilhei, disse. Hoje eu só quero te oferecer isso. Estendeu a garrafa. O gari hesitou. A multidão prendeu a respiração. Ele pegou, bebeu um gole, depois outro. Água, disse. Todo mundo precisa. Henrique sentiu os olhos arderem. O gari devolveu a garrafa. Não confunda aprendizado com redenção, falou. Redenção leva tempo. Henrique assentiu. Eu sei. O gari se afastou. As câmeras explodiram de novo, mas Henrique permaneceu parado. E por um instante breve, quase invisível, Jesus observava do outro lado da rua, em silêncio. A noite caiu pesada sobre a cidade. Henrique caminhava sem rumo pelas ruas do centro, o paletó jogado no ombro, a gravata enfiada no bolso como algo que já não combinava com ele. O celular vibrava sem parar. Mensagens, chamadas perdidas, avisos de banco, notificações judiciais. Ele ignorou tudo. O corpo pedia água de novo, mas agora a sede não era só física. Ele entrou em uma praça antiga, mal iluminada, onde bancos quebrados dividiam espaço com árvores tortas e sombras longas. Sentou-se devagar, sentindo o cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Como eu cheguei aqui? Murmurou para si mesmo. Foi então que ouviu o som. Passos, lentos, firmes, sem pressa. Henrique levantou o olhar, esperando ver mais um morador de rua, um usuário, talvez alguém pedindo dinheiro. Mas o homem que se aproximava não pedia nada. Vestia roupas simples, camisa clara, calça comum, sandálias gastas. Os cabelos escuros caíam sobre os ombros. O rosto era sereno, mas carregava algo impossível de definir, como se conhecesse dores que ninguém ousava contar. Posso sentar? Perguntou o homem. Henrique hesitou, depois assentiu. A praça é pública. O homem sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Você está com sede, disse o homem. Henrique riu sem humor. Todo mundo diz isso hoje. Eu não falo da boca, o homem respondeu. Falo daqui. Ele tocou levemente o próprio peito. Henrique sentiu um arrepio estranho. Se for vender alguma coisa, eu não tenho dinheiro, disse Henrique. Nem paciência. O homem sorriu de leve. Eu não vendo nada. Outro silêncio. Você humilhou alguém, disse o homem, sem acusação. Henrique fechou os olhos. Eu sei. E foi humilhado depois. Eu sei. E ainda assim, ainda está vazio. Henrique abriu os olhos encarando-o. Quem é você? O homem olhou para o céu por um instante. Alguém que já teve sede. Henrique engoliu seco. Sede de quê? De justiça. De amor. De ser visto. Henrique sentiu algo quebrar por dentro. Eu achei que dinheiro resolvia isso, confessou. Achei que respeito vinha com status. E veio? Perguntou o homem. Henrique balançou a cabeça, os olhos marejados. Veio medo, veio ódio, veio solidão. O homem assentiu lentamente. Há pessoas que têm tudo e nunca beberam da fonte certa. Henrique respirava com dificuldade agora. Eu destruí um homem em público, disse. Por nada. Por orgulho, corrigiu o homem.
Henrique tremeu. E orgulho mata mais gente do que a fome, o homem completou. Um vento leve passou pela praça. O que eu faço agora? Henrique perguntou, quase sussurrando. Não dá para voltar. O homem olhou direto nos olhos dele. Quem bebe da água certa não volta a ser o mesmo. Henrique franziu a testa. Que água? O homem se levantou. Aqui não vem de garrafa. Ele deu 2 passos, depois parou. Amanhã você vai perder mais do que imagina, disse sem virar o rosto. Mas se você aceitar a sede, vai ganhar algo que não pode ser tomado. Henrique tentou se levantar. Espera! O homem virou-se apenas o suficiente para que Henrique visse algo. As mãos, marcas antigas, cicatrizes. Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quem é você? Perguntou com a voz falhando. O homem respondeu apenas, aquele que dá água viva, e seguiu caminhando. Quando Henrique piscou, o banco ao lado estava vazio. O celular vibrou de novo. Dessa vez, ele atendeu. Senhor Henrique, disse a voz do outro lado. Precisamos te avisar. Todas as suas contas foram bloqueadas, integralmente. Henrique fechou os olhos. A sede aumentou, mas pela primeira vez, ele não estava sozinho. Henrique desligou o telefone devagar. Bloqueadas. Todas. Contas, cartões, investimentos, reservas. O mundo que ele havia construído em décadas tinha acabado em uma frase de 8 palavras. Ele ficou sentado por longos minutos, olhando para o nada, tentando entender como alguém pode cair tão rápido sem sequer tropeçar. A sede voltou com força, a boca seca, a cabeça latejando. Ele se levantou cambaleando e começou a andar. Não sabia para onde. Apenas precisava sair dali. A cidade parecia diferente à noite. Menos imponente, mais crua. As luzes dos prédios já não impressionavam. As vitrines brilhavam como provocações. Henrique parou diante de uma loja de conveniência. Entrou. Pegou uma garrafa de água na geladeira. Caminhou até o caixa. A atendente passou o código. R$ 4,50. Henrique puxou o cartão. Negado. Tentou outro. Negado. Tentou o celular. Sem saldo. A atendente suspirou. Senhor, se não vai comprar, preciso que devolva. Henrique devolveu a garrafa com cuidado, como se estivesse devolvendo algo precioso demais para tocar. Saiu. A sede agora queimava. Ele caminhou mais alguns quarteirões até encontrar um bebedouro público antigo, enferrujado, daqueles que quase ninguém usa. Apertou o botão. Nada. Tentou de novo. Nada. Henrique riu sozinho. Claro, murmurou. Nem isso. Sentou-se no chão da calçada, encostado na parede de uma agência bancária que, ironicamente, levava o nome do banco onde ele tinha milhões bloqueados. Foi então que ouviu um barulho conhecido. O caminhão de lixo. O mesmo som metálico, o mesmo rangido hidráulico. Henrique levantou o olhar. O gari estava ali. O mesmo. Uniforme laranja, rosto cansado, expressão neutra. O homem o viu. Parou. Os dois se encararam por alguns segundos que pareceram longos demais. Não vai pisar em nada hoje? O gari perguntou sem ironia. Apenas constatação. Henrique sentiu o rosto queimar. Eu só queria água, confessou. O gari olhou ao redor. Depois caminhou até o caminhão. Abriu uma pequena caixa térmica e tirou uma garrafa simples, meio amassada. Entregou a Henrique. Henrique hesitou. Pode pegar, disse o gari. Hoje eu trouxe 2. Henrique pegou. As mãos tremiam. Ele abriu a garrafa e bebeu como quem sobrevive. Água fria. Simples. Perfeita. Os olhos se encheram de lágrimas. Obrigado, disse com a voz quebrada. O gari se encostou no caminhão. Sabe o que mais mata a gente? Perguntou. Não é a fome.
Henrique balançou a cabeça. É ser tratado como se não existisse. Henrique fechou os olhos. Cada palavra era um golpe. Quando você me humilhou, o Gari continuou, não foi o prato que doeu mais. Foi você ter me olhado como lixo. Henrique sentiu o peso daquilo cair inteiro sobre ele. Eu não tenho desculpa, disse. Nenhuma. O Gari assentiu. Eu sei. Silêncio. Mas sabe uma coisa estranha? O Gari continuou. Quando eu vi você hoje, sentado no chão, eu pensei, Deus está trabalhando. Henrique olhou para ele. Você acha que isso é Deus? O Gari deu de ombros. Eu só sei que ele sempre começa pelo orgulho. Henrique lembrou das palavras do homem na praça. A água que não vem de garrafa. Eu vou perder tudo, Henrique disse. Talvez, respondeu o Gari. Ou talvez você esteja finalmente encontrando alguma coisa. O caminhão ligou novamente. O Gari subiu. Antes de fechar a porta, olhou para Henrique. Não desperdiça essa sede. O caminhão seguiu. Henrique ficou ali, segurando a garrafa vazia. Pela primeira vez em muito tempo, ele desejou algo que dinheiro nenhum comprava. A garrafa vazia ficou entre as mãos de Henrique por um longo tempo. Ele não teve coragem de jogá-la fora. Levantou-se devagar e começou a caminhar novamente. A madrugada avançava e a cidade já não fingia gentileza. O vento era frio. O silêncio, pesado. Cada passo parecia afastá-lo mais da vida que conhecia e, estranhamente, aproximá-lo de algo que ele ainda não entendia. O celular vibrou outra vez. Mensagem. Ordem judicial emitida. Comparecimento obrigatório amanhã às 9 horas. Henrique suspirou. Que seja. Caminhou até um viaduto, onde algumas pessoas dormiam enroladas em cobertores finos. Nunca tinha passado por ali antes. Sempre desviava. Sempre acelerava o carro. Agora estava ali, sem ninguém para desviar. Sentou-se num canto. O chão era duro, frio, real. Ele tentou dormir, mas a mente não parava. Imagens vinham em sequência. Reuniões luxuosas, risadas vazias, taças erguidas. E depois, o rosto do Gari, o prato quebrado, a água oferecida. Eu construí tudo errado, murmurou. Foi então que ouviu uma tosse fraca. Ao lado, um homem magro, coberto com um casaco velho, tentava se aquecer. Primeira noite? Perguntou o desconhecido. Henrique hesitou. Dá para perceber? O homem sorriu com metade do rosto. Todo mundo que chega aqui acha que vai ser só uma noite. Henrique sentiu um nó na garganta. E quase nunca é, o homem completou. Silêncio. Tem água? O homem perguntou constrangido. Henrique olhou para a garrafa vazia na mão. Por um segundo, sentiu vergonha. Depois lembrou. Lembrou do Gari. Lembrou da sede. Levantou-se. Vem comigo. Foram até uma torneira improvisada perto de uma obra. A água escorria fina, mas existia. Henrique encheu a garrafa. Entregou ao homem. O desconhecido bebeu como se fosse ouro líquido. Obrigado, disse. Pouca gente divide água. Henrique sentiu um aperto no peito. Eu demorei a aprender, respondeu. O homem olhou para ele com curiosidade. Aprender o quê? Henrique pensou antes de falar. Que a vida pode te deixar com sede, para ver se você muda. O homem riu. Se for isso, Deus trabalha em tempo integral aqui. Henrique voltou para o canto e se sentou novamente. O frio parecia menor agora. Não porque a noite tivesse mudado, mas porque algo dentro dele começava a se mover. Ele fechou os olhos. E pela primeira vez em muitos anos, orou. Não pediu dinheiro. Não pediu solução rápida. Não pediu absolvição. Se o Senhor ainda fala comigo, sussurrou. Me ensina a ser alguém de verdade. Um vento passou sob o viaduto. Henrique sentiu paz, breve, frágil,
mas real. Quando abriu os olhos, teve a estranha sensação de não estar sozinho. Do outro lado da rua, encostado num poste, um homem observava. Vestes simples, olhar firme, silêncio profundo. Henrique piscou. O homem não estava mais lá. Mas a sede tinha mudado de lugar. O amanhecer chegou sem aviso. A luz fraca atravessou o concreto do viaduto, revelando rostos cansados, cobertores úmidos, corpos que despertavam mais por necessidade do que por vontade. Henrique abriu os olhos com o pescoço dolorido e a mente pesada. A noite tinha sido curta. O chão, implacável. Ele se levantou devagar. As roupas de grife agora pareciam fantasia fora de lugar. O sapato caro estava sujo de poeira e óleo. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha não do que vestia, mas do que aquilo representava. O celular vibrou outra vez. 8h12. Audiência às 9 horas. Henrique respirou fundo e começou a caminhar em direção ao fórum. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Não era o cansaço físico, era o peso do que vinha pela frente. No caminho, passou por uma padaria. O cheiro de pão fresco invadiu tudo. O estômago revirou. Ele entrou. O atendente olhou para ele com desconfiança. "O que vai ser?" Henrique engoliu seco. "Um copo d'água." O atendente apontou para um bebedouro ao lado do banheiro. Henrique bebeu devagar, sentindo a água descer como se fosse remédio. Ao sair, viu um cartaz colado torto na vitrine. "Procura-se gari para turno da manhã." Henrique ficou parado. O papel tremulava com o vento. Ele riu, sem som. "Ironia", murmurou. Seguiu o caminho. No fórum, os corredores estavam cheios. Advogados apressados, réus tensos, familiares chorando. Henrique entrou sozinho na sala indicada. Não havia advogado ao lado, nenhum assessor, nenhuma proteção. O juiz chegou. "Senhor Henrique Azevedo, o senhor entende a gravidade das acusações?" Henrique assentiu. "Entendo. O senhor deseja se manifestar?" Ele respirou fundo. "Desejo." Levantou-se. As pernas tremiam, mas a voz saiu firme. "Durante anos, eu me escondi atrás de dinheiro, influência e silêncio", disse. "Hoje, eu não tenho mais nada disso." O juiz observava atento. "Não vou negar quem eu fui", continuou Henrique, "nem o que fiz." Um burburinho tomou a sala. "Mas também não vou mentir para tentar escapar." Silêncio. "Se eu tiver que perder tudo, que seja", disse. "Só não quero sair daqui sendo o mesmo homem." O juiz fechou a pasta lentamente. "O tribunal decidirá sobre seus bens", disse. "Mas quanto ao senhor, a justiça também observa arrependimento." Henrique assentiu. Saiu da sala sem saber o que aconteceria. Do lado de fora, sentou-se nos degraus do fórum. O sol já estava alto. A garganta secou novamente. Foi então que alguém se aproximou. "Tá com sede?" Henrique levantou o olhar. Era o gari, o mesmo. Uniforme laranja, garrafa na mão. Henrique sorriu cansado. "Sempre." O gari entregou a água. "Você está aprendendo", disse. Henrique bebeu. E enquanto bebia, entendeu algo simples e devastador. A maior lição não era sobre perder tudo, era sobre finalmente enxergar. Do outro lado da rua, por um instante breve, Jesus observava. E desta vez, ele sorria. Henrique terminou a água devagar, como quem aprende a não desperdiçar nada. "Obrigado", disse ao gari. "Não agradece a mim", o homem respondeu. "Agradece ao dia." Henrique ficou sentado nos degraus do fórum, observando as pessoas passarem. Antes, ele só via cargos, marcas, relógios. Agora via pressa, medo, cansaço. Via gente. "Você vai ficar bem?" perguntou o gari, já se afastando. Henrique assentiu, sem muita certeza.
Vou tentar. O gari seguiu com o carrinho, empurrando sacos pesados como se empurrasse o próprio tempo. Henrique se levantou e caminhou na direção oposta. Não tinha para onde ir, mas pela primeira vez, isso não o paralisava. No meio da tarde, o celular tocou. Número desconhecido. Henrique Azevedo? Perguntou uma voz feminina. Sou eu. Aqui é da assistência social do município. Recebemos um pedido do fórum para acompanhar seu caso. Henrique fechou os olhos. Acompanhar como? Abrigo temporário, alimentação básica, encaminhamento. Ele respirou fundo. Pode ser. 2 horas depois, Henrique estava sentado em uma sala simples, paredes claras, cadeiras de plástico. Um assistente social fazia perguntas objetivas. Onde dormir? O que comer? O que precisava? Você já ajudou alguém assim? Perguntou a mulher, anotando. Henrique engoliu seco. Nunca. Ela levantou os olhos. Então vai ser difícil. Ele assentiu. Eu sei. À noite foi encaminhado para um abrigo masculino. O lugar era limpo, mas simples. Beliches alinhados. Banho coletivo. Regras claras. Aqui ninguém é mais que ninguém, disse o coordenador. Se desrespeitar, sai. Henrique concordou. Tomou banho, vestiu roupas doadas, deitou no beliche de cima. O colchão fino não oferecia conforto algum, mas o sono veio rápido. No meio da madrugada acordou com um barulho. Um homem chorava no beliche ao lado. Henrique hesitou, depois falou baixo. Tá tudo bem? O homem respirou fundo. Perdi meus filhos, disse, por causa da bebida. Henrique sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Ninguém nunca sente, respondeu o homem. Silêncio. Eu sinto, Henrique disse, porque eu também perdi tudo. O homem virou o rosto. Tudo? Tudo o que achei que importava. O homem não respondeu, mas o choro diminuiu. Henrique ficou olhando o teto. Pensou no homem da praça. Pensou no gari. Pensou nas palavras. Não desperdiça essa sede. Na manhã seguinte, acordou com o apito do coordenador. Café em 10 minutos. Depois, quem puder ajudar na limpeza, ajuda. Henrique se levantou sem pensar. Pegou uma vassoura. Começou a varrer. As mãos doíam. As costas reclamavam. O corpo não estava acostumado. Mas algo dentro dele estava. Enquanto varria o corredor, sentiu uma presença ao seu lado. Não precisava olhar para saber. Você está aprendendo a servir, disse a voz calma. Henrique parou. Tarde demais? Perguntou. Nunca, respondeu Jesus. Henrique respirou fundo e continuou varrendo. O corredor estava limpo quando Henrique terminou. Ele apoiou a vassoura na parede e ficou alguns segundos parado, suado, com o coração acelerado. Não era cansaço físico apenas. Era algo mais fundo, como se cada movimento estivesse varrendo camadas antigas dele mesmo. No refeitório, o café era simples. Pão, margarina, café ralo. Henrique se sentou à mesa com outros homens. Ninguém falava muito. Cada um carregava sua própria queda. Um senhor de barba grisalha quebrou o silêncio. Você é novo. Sou, Henrique respondeu. Quanto tempo acha que fica? Henrique pensou. Antes, ele sempre tinha planos, prazos, metas. Agora? Não sei. O homem sorriu de canto. Então tá no caminho certo. Depois do café, uma lista foi colocada no mural. Oportunidades de trabalho temporário. Limpeza urbana. Carga e descarga. Obras. Henrique leu cada linha com atenção. Parou na primeira. Serviço de apoio à limpeza pública. Turno da tarde. O coração apertou. Ele lembrou do gari. Arrancou o papel do mural. Vou tentar esse, disse ao coordenador. O homem arqueou a sobrancelha. Tem certeza? Tenho.
Naquela tarde, Henrique vestiu um colete laranja. O tecido áspero encostava na pele como um lembrete constante de quem ele era agora. Recebeu uma vassoura, uma pá e um carrinho simples. «Segue o fluxo», orientou o encarregado, «e não atrapalha o trânsito». Henrique assentiu. O sol castigava. O asfalto refletia calor. O cheiro de lixo misturava-se ao barulho da cidade. No começo, ele sentia todos os olhares. Alguns curiosos, alguns indiferentes, alguns de desprezo. Cada olhar era um espelho do que ele já foi. Em uma esquina movimentada, um carro de luxo parou no sinal. O vidro abaixou. Um homem de terno olhou para Henrique por um segundo e desviou o olhar com nojo. Henrique sentiu o golpe. A mão apertou o cabo da vassoura. O orgulho tentou gritar, mas algo o segurou. «Lembra», disse a voz serena ao seu lado. Henrique respirou fundo. Continuou varrendo. Mais à frente, uma criança puxou a mão da mãe. «Mãe, ele está limpando a rua pra gente?» A mulher sorriu sem graça. «Tá sim, filho». O menino acenou para Henrique. «Obrigado». Henrique sentiu algo quebrar por dentro. Não de dor, de verdade. No fim do turno, o corpo estava exausto. As mãos ardiam, mas o peito estava leve. Enquanto guardava o equipamento, ouviu uma voz conhecida. «Eu sabia que você vinha parar aqui». Henrique virou-se. Era o mesmo gari da praça. «Você...» Henrique engoliu seco. «Obrigado. Pela água. Por tudo». O homem deu de ombros. «Todo mundo precisa de alguém um dia». «Eu humilhei gente como você», Henrique disse a voz baixa. «Hoje eu sei». O gari o olhou firme. «E o que vai fazer com isso agora?» Henrique pensou por alguns segundos. «Não desperdiçar». O homem sorriu. «Então você entendeu». Quando o gari se afastou, Henrique ficou sozinho por um instante. Jesus estava ali. «Você sentiu?» Ele perguntou. «Senti», Henrique respondeu. «Mas ainda dói». «Dor não é castigo», Jesus disse. «É parto». Henrique fechou os olhos. «Eu ainda tenho medo». «Eu sei», respondeu Jesus. «Mas agora você não anda mais sozinho». Henrique abriu os olhos. A rua estava a mesma, mas ele, não. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. O colchão fino rangia a cada movimento, mas o barulho maior vinha de dentro. Pensamentos que nunca tinham espaço agora gritavam. Ele fechou os olhos e viu o rosto do gari outra vez. Viu o copo de água. Viu o olhar firme, sem ódio. E pela primeira vez em muitos anos, chorou de verdade. Não era choro de medo de perder dinheiro, nem de raiva por algo sair errado. Era arrependimento. «Eu fui cruel», sussurrou no escuro. E nem percebia. «Percebia sim», respondeu a voz calma. «Você só escolheu ignorar». Henrique se sentou na cama. Jesus estava ali, sentado no banco de concreto do abrigo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. «Por que o senhor me deixou chegar tão longe?» Henrique perguntou. «Por que não me parou antes?» Jesus olhou para ele com ternura. «Eu tentei». «Quando?» «Toda vez que você riu da dor de alguém. Toda vez que virou o rosto. Toda vez que confundiu poder com valor». Henrique abaixou a cabeça. «Então isso tudo é punição?» «Não», Jesus respondeu com firmeza. «É misericórdia». Henrique levantou o olhar, confuso. «Misericórdia? Se eu tivesse te mantido onde estava, você teria perdido algo muito maior do que dinheiro. Você teria perdido sua alma por completo». O silêncio caiu pesado. «E agora?» Henrique perguntou. «O que o senhor espera de mim?» Jesus se levantou devagar. «Que você faça diferente quando puder». «Só isso?» Jesus sorriu. «Isso é tudo». Na manhã seguinte, Henrique acordou antes do sol. Vestiu o colete laranja outra vez. As mãos ainda doíam,
mas ele não reclamou. No trajeto, viu algo que o fez parar. O mesmo homem de terno do dia anterior, agora parado no sinal, falando alto ao telefone. Um gari varria próximo. O homem gesticulou, impaciente. Esses caras atrapalham tudo. Henrique sentiu o coração acelerar. Era como se estivesse olhando para um espelho do passado. Ele deu 2 passos à frente. Bom dia, disse, olhando o homem nos olhos. O sujeito se irritou. Você está falando comigo? Tô, Henrique respondeu firme. Respeita. O homem riu, debochado. Respeitar quem? Henrique respirou fundo. Quem faz a cidade funcionar enquanto você reclama. O sinal abriu. O carro arrancou com raiva. O gari olhou para Henrique, surpreso. Valeu, disse baixo. Henrique assentiu. A gente se protege. Mais tarde, no abrigo, o coordenador chamou Henrique. Tem uma pessoa querendo falar com você. Henrique estranhou. Na porta, uma mulher simples o aguardava. Rosto cansado, olhos atentos. O senhor é o Henrique? Sou. Meu filho trabalha na empresa que o senhor trabalhava. Ela hesitou. Ele me contou quem o senhor era. Henrique sentiu o estômago revirar. Eu vim porque... Ela respirou fundo. Meu filho está doente. E eu não sei mais a quem pedir ajuda. Henrique fechou os olhos por um segundo. Antes, ele teria mandado falar com um advogado, com um gerente, com alguém responsável. Agora... Entra, disse. Vamos conversar. Jesus observava à distância, e pela primeira vez, Henrique não perguntou quanto aquilo ia custar. Perguntou apenas, como posso ajudar? A mulher sentou devagar, como quem já chegou ali sem muita esperança. Meu filho se chama Lucas, começou. Ele sempre trabalhou duro, nunca pediu nada para ninguém. Henrique escutava em silêncio. Há 3 meses ele começou a passar mal no trabalho. Tontura, fraqueza, desmaiou 2 vezes empurrando o carrinho de lixo. Ela engoliu em seco. Descobrimos uma infecção séria no coração. Ele precisa de tratamento contínuo e a empresa mandou ele embora. Henrique sentiu um nó na garganta. Aquela assinatura fria, aquela planilha, aquela decisão que ele mesmo já tinha tomado centenas de vezes. E agora? Ele perguntou. Agora ele está em casa, ela respondeu. Sem salário, sem plano. E eu não consigo mais trabalhar como antes. Henrique fechou os olhos. Não era um pedido direto. Era pior. Era confiança. A senhora trouxe algum exame? Ele perguntou. Ela abriu a bolsa com cuidado, como se os papéis fossem frágeis demais. Henrique leu tudo devagar. Pela primeira vez, não como empresário, mas como ser humano. Ele pode melhorar? Henrique perguntou. Os médicos disseram que sim, se tiver tratamento. Henrique respirou fundo. Eu não tenho mais o que eu tinha, ele disse, sincero. Mas ainda tenho algo. A mulher levantou o olhar. O quê? Vontade. Ele se levantou. Vamos até a casa de vocês. Ela arregalou os olhos. Agora? Agora. No caminho, Henrique percebeu algo estranho. Ele não sentia medo, não sentia raiva, não sentia vergonha. Sentia propósito. Quando chegaram, Lucas estava deitado, fraco, mas consciente. Olhos fundos, pele pálida. Esse é o senhor Henrique? Ele perguntou, surpreso. Henrique assentiu. Eu vim te pedir perdão. Lucas tentou se levantar. Não, não precisa. Precisa sim, Henrique respondeu. Porque gente como eu construiu um sistema que descarta gente como você. Silêncio. Henrique continuou. Eu não posso prometer luxo, mas posso prometer que você não vai passar por isso sozinho. No mesmo dia, Henrique começou a se mover. Falou com médicos do SUS, com antigos contatos, agora sem pedir favores, mas explicando histórias. Com igrejas,
com pessoas simples. Nada aconteceu rápido, mas algo aconteceu. Lucas conseguiu vaga em tratamento, recebeu apoio, recebeu tempo. E Henrique começou a entender algo profundo. A água que ele implorou um dia, agora escorria pelas mãos dele para outros. Numa tarde, sentado na calçada após mais um turno como gari, Henrique sentiu alguém sentar ao seu lado. Você não percebeu, mas já não é o mesmo, disse Jesus. Henrique sorriu fraco. Eu sei. E sabe por quê? Porque agora eu vejo. Jesus assentiu. Quem vê, nunca mais consegue fingir. Henrique olhou para a rua movimentada. Eu ainda vou recuperar meu dinheiro? Perguntou sem culpa. Jesus sorriu. Talvez. E minha vida antiga? Essa você já perdeu. Henrique respirou fundo. Ainda bem. Jesus se levantou. Amanhã será seu último dia aqui. Henrique arregalou os olhos. Último? Aqui como gari, mas não como servo. Jesus se afastou, misturando-se à multidão. Henrique ficou ali, com o coração acelerado. Não de medo, de expectativa. Na manhã seguinte, Henrique acordou antes do despertador. O corpo doía, as mãos estavam calejadas, mas o coração estava leve. Ele vestiu o uniforme verde pela última vez, sem saber que era a última. Passou o café simples. Saiu de casa em silêncio. No trajeto, algo estava diferente. As pessoas olhavam mais, não com desprezo, mas com curiosidade. No ponto onde sempre começava o turno, o encarregado o chamou. Henrique, você pode vir aqui um minuto? Ele sentiu o estômago revirar. Claro. O homem pigarreou. Recebemos uma visita hoje cedo. Quem? Um grupo de pessoas. Médicos, assistentes sociais e um advogado. Henrique franziu a testa. Advogado? Eles disseram que você é responsável por um projeto novo. Henrique riu, nervoso. Acho que houve um engano. O encarregado entregou um envelope. Não houve. Henrique abriu. Dentro, documentos, assinaturas, nomes conhecidos. Era real. O mesmo sistema que um dia o esmagou, agora o chamava de volta. Mas não como antes. O projeto previa algo simples e revolucionário. Emprego digno para trabalhadores invisíveis, tratamento médico garantido, acompanhamento social e, acima de tudo, respeito. Henrique sentou no meio-fio. Por que eu? Perguntou em voz alta. E então ouviu. Porque você aprendeu do jeito mais difícil. Ele virou. Jesus estava ali. Não em glória, não em luz, com roupas simples, olhos serenos. Você poderia ter endurecido, disse Jesus, mas escolheu quebrar. Henrique sentiu lágrimas caírem. Eu implorei por água, sussurrou. E agora, parece que estou num rio. Jesus sorriu. Porque quem aprende a ter sede nunca desperdiça a fonte. Henrique respirou fundo. E o Lucas? Está melhor. E vai viver. E a mãe dele? Ela voltou a sorrir. Henrique fechou os olhos. Tudo aquilo fazia sentido agora. Ele não tinha sido humilhado por vingança. Tinha sido esvaziado para caber algo novo. Jesus colocou a mão em seu ombro. Nunca mais humilhe ninguém, porque toda pessoa que você desprezar pode ser eu. Henrique assentiu. Eu entendi. Jesus se afastou, e dessa vez não voltou. Henrique se levantou, entregou o uniforme, guardou o carrinho, agradeceu ao encarregado. Naquela mesma semana o projeto começou, e não havia placas com seu nome, nem manchetes. Henrique fez questão disso. Anos depois alguém perguntou, você se arrepende de ter perdido tudo? Ele sorriu. Não. Eu só perdi o que não importava. E completou. Ganhei olhos para ver.
e um coração que nunca mais teve sede. Reflexão final. Às vezes, Deus não tira algo de nós por castigo. Ele tira para nos salvar. Porque a maior pobreza não é faltar dinheiro, é faltar humanidade. Se essa história falou com você, fique em silêncio por alguns segundos. Deixe Deus falar. E lembre-se, Jesus ainda anda pelas ruas, especialmente onde ninguém quer olhar.